retornam agora aos seus lugares. Enquanto isso, a Assembleia se prepara para ouvir a homilia que será proferida pelo pregador da Casa Pontifícia, o Frei Ranieri Cantalamessa. Frei Ranieri, que depois do inclino ao Santo Padre, agora nós vemos o Frei Capuchinho, que vai ao ambão para proferir a homilia dessa celebração da paixão. Frei Raniero Cantalamessa, também o autor das pregações durante a quaresma aqui no Vaticano para os colaboradores da Cúria Romana. Tradicionalmente, ele é o pregador oficial da Casa Pontifícia. Palavra a Frei Raniero Cantalamessa. Dentro da história divino-humana da paixão de Jesus, existem muitas pequenas histórias de homens e de mulheres que entraram no raio de sua luz ou de sua sombra. A mais trágica delas é a de Judas Iscariotes. É um dos poucos fatos comprovados com igual destaque por todos os 4 evangelhos e pelo resto do Novo Testamento. A primitiva comunidade cristã refletiu muito sobre ele, e nós faremos mal se não fizéssemos o mesmo. Ela tem muito a nos dizer. Judas foi escolhido desde a primeira hora para ser um dos 12. Ao incluir o seu nome na lista dos apóstolos, o evangelista Lucas escreve Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Portanto, Judas não tinha nascido traidor. E não o era quando foi escolhido por Jesus. Tornou-se. Estamos diante de um dos dramas mais obscuros da liberdade humana. Por que se tornou? Em anos não distantes, quando estava de moda a tese do Jesus revolucionário, tentou-se dar ao seu gesto motivações ideais. Alguém viu no seu apelido Iscariotes uma deformação da palavra sicariota, ou seja, pertencente ao grupo extremista de zelotes, que atuavam como sicários contra os romanos. Outros pensaram que Judas estivesse desapontado com a maneira em que Jesus realizou a sua ideia do reino de Deus, e que quisesse forçá-lo a agir no plano político contra os pagãos. É o Judas do famoso musical Jesus Christ Superstar e de outros espetáculos e novelas recentes. Um Judas muito semelhante a um outro célebre traidor do próprio benfeitor, Brutus, que matou Júlio César para salvar a República Romana. São reconstruções que devem ser respeitadas quando contêm alguma dignidade literária ou artística, mas não têm nenhuma base histórica. Os evangelhos, as únicas fontes confiáveis que temos sobre o personagem, falam de um motivo muito mais terra a terra: o dinheiro. Judas tinha a responsabilidade da bolsa comum do grupo
Na ocasião da unção, em Betânia, havia protestado contra o desperdício do perfume precioso derramado por Maria aos pés de Jesus, não porque se preocupasse pelos pobres, assinala João, mas porque era um ladrão e, como tinha bolsa, tirava o que se colocava dentro. A sua proposta ao chefe dos sacerdotes é explícita. Quando estão dispostos a dar-me, se eu vou lhe entregar. E eles fixaram a soma de 30 moedas de prata. Mas por que maravilhar-se dessa explicação e achar que ela é banal? Não foi sempre assim na história, e não é assim ainda hoje. Mamona, o dinheiro, não é um dos muitos ídolos, é o ídolo por excelência, literalmente o metal fundido. E se entende o motivo. Quem é objetivamente, se não subjetivamente, ou seja, nos fatos, não nas intenções. O verdadeiro inimigo, o rival de Deus neste mundo, Satanás, mas nenhum homem decide servir sem motivo a Satanás. Se o faz, é porque acredita que vai ter algum poder ou algum benefício temporal. Quem é nos fatos o outro patrão, o antideus? Jesus nos diz claramente: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamona. O dinheiro é uma definição de Shakespeare. É o Deus visível. Deus visível. Em oposição ao verdadeiro Deus que é invisível. Mamona é o antideus, porque cria um universo espiritual alternativo. Muda o objeto das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Estão à esquerda, inversos a todos os valores. Tudo é possível a quem crê, mas o mundo diz: tudo é possível para quem tem dinheiro. E, num certo sentido, todos os fatos parecem dar-lhe razão. O apego ao dinheiro, diz ainda Paulo, na primeira carta ao Timóteo, é a raiz de todos os males. Por trás de todo o mal da nossa sociedade está o dinheiro. Ou pelo menos está também o dinheiro. Esse é o Moloch, de bíblica memória. Essa divindade filisteia, ao qual foram imolados jovens e crianças. Ou o deus asteca, ao qual era preciso oferecer diariamente um certo número de corações humanos. O que está por trás do tráfico de drogas, que destrói tantas vidas humanas, de jovens vidas humanas? O que está por trás da exploração da prostituição, do fenômeno das máfias, da corrupção política, da fabricação e comercialização de armas? E até mesmo, uma coisa horrível de se dizer, o que está por trás da venda de órgãos humanos removidos de crianças? E a crise financeira que o mundo atravessou e que esse país ainda está atravessando não é devida, em grande parte, à deplorável ganância por dinheiro? Como dizia Virgílio, de alguns poucos? Judas começou roubando um pouco de dinheiro da bolsa comum. Isso não diz nada para certos administradores do dinheiro público? Mas sem pensar nesses modos criminosos de ganhar dinheiro, por acaso não é escandaloso que alguns percebam salários e pensões 100 vezes maiores do que aqueles que trabalham em suas casas e que já levantem a voz só com a ameaça de ter que renunciar a algo em vista de uma maior justiça social?
Nas décadas de 70 e 80, para explicar, na Itália, diante de imprevistas mudanças políticas, jogos ocultos de poder, terrorismo e os mistérios de todo tipo que atormentavam a convivência civil, foi-se afirmando a ideia, quase mítica, da existência de um grande velho, um personagem sagaz, poderoso, que dos bastidores teria movido as fileiras de tudo, com finalidades somente conhecidas por ele. Esse grande velho existe realmente, não é um mito. Chama-se dinheiro. Como todos os ídolos, o dinheiro é falso e mentiroso. Promete a segurança e, em vez disso, a tira. Promete a liberdade e, em vez disso, a destrói. São Francisco de Assis descreve, com uma severidade incomum, o fim de uma pessoa que viveu somente para aumentar o seu capital. Aproxima-se a morte. Chama um sacerdote. Ele pergunta ao moribundo: queres o perdão de todos os teus pecados? E ele responde sim. E o sacerdote: estás preparado para satisfazer os erros cometidos com os demais? E ele: não posso. Por que não podes? Porque já deixei tudo nas mãos dos meus parentes e amigos. É assim, São Francisco conclui, ele morre impenitente. E apenas morto, os parentes e amigos dizem entre si: maldita sua alma, podia ganhar mais e deixar-nos, e não o fez. Quantas vezes, nesses tempos, tivemos que refletir naquele grito dirigido por Jesus ao rico da parábola, que tinha acumulado muitos bens e se sentia seguro pelo resto da vida? Tolo, esta mesma noite a tua alma te será pedida. E o que tens acumulado, de quem será? De quem será? Homens colocados em cargos de responsabilidade que não sabiam mais em qual banco ou paraíso fiscal acumular os proventos da sua corrupção, encontraram-se nos bancos dos réus ou na cela de uma prisão, justamente quando estavam para dizer a si mesmos: agora goza minha alma. Para quem o fizeram? Valia a pena? Fizeram realmente o bem dos filhos e da família? Ou do partido, se é isso que procuravam? Ou não acabaram destruindo a si mesmos e os demais? O Deus Dinheiro se encarrega de punir, ele mesmo, os seus adoradores. A tradição de Judas continua na história. E o traído é sempre ele, Jesus. Judas vendeu o chefe. Os seus seguidores vendem o seu corpo, porque os pobres são membros de Cristo. Tudo aquilo que fizestes a um só desses meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes, disse Jesus. Mas a traição de Judas não continua somente nos casos clamorosos aos quais me referi. Seria cômodo para nós pensar assim, mas não é assim. Ficou famosa a homilia que pronunciou numa Quinta-feira Santa, em 1958, o padre Primo Mazzolari, numa pequena cidade, dedicada ao nosso irmão Judas. Deixem, dizia aos poucos paroquianos que tinha diante de si, que eu pense por um momento no Judas que tenho dentro de mim, no Judas que talvez vocês tenham também dentro. É possível trair Jesus também por outros tipos de recompensa que não sejam as 30 moedas de prata.
Trai a Cristo quem trai a própria esposa ou o próprio marido. Trai a Jesus, o ministro de Deus, infiel ao seu estado, que em vez de apacentar o rebanho, apacenta a si mesmo. Trai a Jesus quem trai a própria consciência. Posso traí-lo até mesmo eu nesse momento? Isso me faz tremer interiormente. Se enquanto estou pregando sobre Judas, me preocupo pela aprovação do auditório mais do que participar da imensa pena do Salvador. Judas tinha um atenuante que nós hoje não temos. Ele não sabia quem era Jesus. Considerava-o somente um homem justo, mas não sabia que era o Filho de Deus. Nós sim. Como a cada ano, na iminência da Páscoa, quis reescutar a paixão, segundo São Mateus, de Bach. Há um detalhe que cada vez me faz estremecer. No anúncio da traição de Jesus, todos os apóstolos perguntam a Jesus: porventura sou eu, Senhor? Em alemão ele diz, Herr, bin ich es? Antes, porém, de fazer-nos ouvir a resposta de Cristo, anulando toda a distância entre o evento e a sua comemoração, Bach insere um coro que começa assim. Sim, sou eu o traidor. Eu tenho que fazer penitência. Frei Raniero o pronuncia em alemão. Mas como todos os coros daquela obra, esse expressa os sentimentos do povo que escuta. É um convite também a nós de fazermos a nossa confissão de pecado. O Evangelho descreve o fim horrível de Judas. Judas, que o havia traído, vendo que Jesus tinha sido condenado, se arrependeu e devolveu as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando-vos sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? O problema é seu. E ele, jogando as moedas no templo, partiu e foi enforcar-se. Mas não julguemos apressadamente. Jesus nunca abandonou a Judas. E ninguém sabe onde ele caiu quando se jogou da árvore com a corda no pescoço. Se nas mãos de Satanás ou naquelas de Deus, quem pode dizer o que aconteceu na alma daqueles últimos instantes? Amigo, foi a última palavra que Jesus lhe disse no horto. Ele não podia ter esquecido, como não podia ter esquecido o seu olhar. É verdade que, falando ao Pai dos seus discípulos, Jesus tinha falado de Judas. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Mas aqui, como em tantos outros casos, ele fala na perspectiva do tempo, não da eternidade. Mesmo uma outra palavra terrível referida a Judas. Seria melhor que esse homem nunca tivesse nascido. É explicado pela enormidade do fato, sem a necessidade de se pensar em um erro eterno. O destino eterno da criatura é um segredo inviolável de Deus. A Igreja nos garante que um homem e uma mulher proclamados santos estão na bem-aventurança eterna. Mais de ninguém a Igreja sabe com certeza que esteja no inferno. Dante Alighieri, que na sua Divina Comédia coloca Judas nas profundezas do inferno, fala da conversão no último momento de Manfredi, filho de Frederico II e rei da Sicília, que todos na sua época acreditavam que tinham sido condenados voluntariamente. Te perdoa, que manda a filha e manda a todo mundo, e que também vale para nós. Terríveis foram os meus pecados, mas a bondade infinita, com seus grandes braços, se dirige
a ele o acolhe. Ecco a cosa deve spingerci la storia del nostro fratello Giuda. Ad arrenderci É a isso que deve levar-nos a história do nosso irmão Judas. A render-nos àqueles que voluntariamente perdoam. A jogar-nos também nós nos grandes braços do crucifixo. A coisa mais importante na história de Judas não é a sua traição, mas a resposta que Jesus dá a ela. Ele sabia bem o que estava amadurecendo no coração do seu discípulo, mas não o expôs. Quis dar-lhe a chance, até o último momento, de voltar atrás, quase como se o protegesse. Sabe por que veio, mas não rejeita, no Horto das Oliveiras, o seu beijo gélido e até o chama de amigo. Da mesma forma que procurou o rosto de Pedro, depois da sua negação para dar-lhe seu perdão, procurou também o de Judas em algum momento da sua via crucis. Quando da cruz ele reza: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele certamente não exclui Judas dessa oração, o seu traidor. Então, o que faremos, portanto, nós? Quem seguiremos? Judas ou Pedro? Pedro teve remorso, se arrependeu pelo que tinha feito, mas também Judas teve remorso, tanto que gritou: eu traí sangue inocente, e devolveu as 30 moedas de prata. Então, onde está a diferença? Em apenas uma coisa. Pedro teve confiança na misericórdia de Cristo, e Judas não. O maior pecado de Judas não foi ter traído Jesus, mas ter duvidado da sua misericórdia. Se nós o imitamos, quem mais, quem menos na traição, não o imitemos nessa sua falta de confiança no perdão. Existe um sacramento no qual é possível fazer uma experiência segura da misericórdia de Cristo. O sacramento da reconciliação. Como é belo esse sacramento! É doce experimentar Jesus como Mestre, como Senhor, mas ainda mais doce experimentá-lo como Redentor. Como aquele que te tira para fora, do abismo, como Pedro do mar, que te toca como fez com o leproso e diz: eu quero, seja curado. A confissão nos permite experimentar em nós o que a Igreja diz sobre o pecado de Adão no Exultet sábado. Ó feliz culpa que mereceu tal Redentor. Jesus sabe fazer de todas as culpas humanas, uma vez que nos arrependamos, felizes culpas. Culpas que não são mais lembradas a não ser pela experiência de misericórdia e pela ternura divina da qual foram ocasião. Tenho um desejo para mim e para todos vós, veneráveis padres, irmãos e irmãs. Ou seja, que na manhã de Páscoa nós possamos acordar e sentir ressoar no nosso coração as palavras de um grande convertido do nosso tempo, o poeta e dramaturgo Paul Claudel. Ele escreve: Deus meu, ressuscitei e ainda estou com você. Dormia e estava deitado como um morto na noite. Deus disse: seja feita a luz, e eu despertei como se dá um grito. Meu Pai, que me gerou antes da aurora, coloco-me na tua presença. Meu coração está livre e a minha boca está limpa. O corpo e o espírito estão de jejum. Sou absolvido de todos os meus pecados que confessei um por um. O anel das núpcias está no meu dedo e o meu rosto está limpo. Sou como um ser inocente na graça que tu me concedestes.
Isso é o que nos pode fazer uma bela confissão pascual.